Salve família vascaína, estamos chegando para a segunda edição do Vascão Notícias desta quarta-feira, trazendo as principais informações do Vasco da Gama, aliás, com ótimas notícias. Confira comigo os destaques dessa edição. Vasco estuda desconto nas camisas da capa para sócios torcedores. CBF divulga a tabela detalhada e vamos ver quando serão os 3 primeiros jogos do Vasco. E hoje é aniversário do gol mais foda do futebol mundial. Você apoia o nosso trabalho deixando o seu like. Está no ar o Vascão Notícias, segunda edição. Começamos essa edição falando do Raul, essa novela que está se estendendo aí. Eu trouxe na primeira edição um tweet do Lucas Pedrosa, informação do repórter da Band, falando que o Raul fazia parte, teria assinado o acordo do parcelamento de atrasados com o Vasco. Por informação de hoje do jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, entrou em contato com os agentes do jogador e estes negaram a informação. O Raul não topou entrar no parcelamento que o Vasco propôs ao restante do elenco. O que temos até agora então? O Raul quer sair, já manifestou essa vontade ao Vasco, já aceitou proposta salarial do Bragantino, porém o Vasco não aceita liberar o jogador sem alguma compensação financeira ou jogadores que valham a pena, O Vasco já recusou alguns jogadores aí apresentados pelo Bragantino. Pessoas próximas ao Raul garantem que ele não entrará na justiça por respeito ao Vasco, por consideração ao clube, e vai tentar continuando uma negociação amigável com o Vasco. Olha, até que enfim a CBF divulgou em seu site as datas, horários e a tabela detalhada do Brasileirão 2020. Vamos conferir os primeiros 3 jogos do Vascão na tela. Tá aí, ó, o Vasco estreia contra o Palmeiras, dia 9 de agosto, às 7h45 da noite, no Allianz Parque, transmissão do Premier e TNT. Segunda rodada, quinta-feira, dia 13, às 8 da noite, contra o Sport, em São Januário, transmissão do Premier e Sport TV. E terceira rodada, Vasco e São Paulo, domingo, dia 16, 4 da tarde em São Januário, transmissão da Globo, Premier e Sport TV. E eu quero a sua participação. Quantos pontos o Vasco consegue fazer nesses 3 jogos? Hoje é aniversário do gol mais importante da história do futebol mundial. Para nós vascaínos, pelo menos, O gol de Juninho Pernambucano em pleno estádio Monumental de Nunes, na Argentina, empatando o jogo e classificando o Vascão para a final. E eu me atrevi a narrar esse gol, Seria uma emoção fantástica narrar um gol desse. Eu dei uma palhinha aí, vamos ver. 36 minutos do segundo tempo. O Vasco vai tentando um empate aqui em Buenos Aires. Por enquanto o River Plate vai avançando à final da Libertadores. Juninho Pernambucano na bola. Ele que entrou há pouco tempo vai tentar colocar o Vasco no empate. Olha só, Juninho partiu, bateu, brilhou! Gol! Vocês já sabem, o camisa 19, o reizinho da colina, Juninho Pernambucano é o nome dele. Agora o placar informa, River Plate 1, o Vasco também 1. Por enquanto, estamos na final. Vamos Vasco! Inclusive teve troca de carinhos aí entre o Vasco e o Juninho pelo Twitter, tá aí na sua tela para você ver. Pelo Twitter, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, respondeu às acusações de Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo. Campelo afirma que é a favor das eleições diretas e que a intenção de Monteiro é empurrar à força um estatuto cheio de pegadinhas, que não quer votar o tema das eleições de forma separada. Campelo termina dizendo que é um assunto muito importante para ser tratado desta maneira. Pessoal, lembra que o Carlos Leão tweetou no domingo, o Carlos Leão, que é o VP de Finanças do Vasco e o gerente do projeto do CT, ele tweetou no domingo dizendo que os sócios torcedores do Vasco teriam uma surpresa, fez um trocadilho ali com a palavra capado, com a capa. E a informação de hoje do Globo Esporte é que o Vasco estuda dar um desconto aos sócios torcedores na camisa da capa, que será lançada no dia 3 de agosto. Ainda é um assunto interno, o Vasco discute ainda qual o tamanho da porcentagem, qual será a peça, se será uma camisa,
Por enquanto essa é a ideia, mas portanto a ideia ainda está começando a ser discutida e deve ser divulgada aí uma decisão nos próximos dias. A ansiedade aumenta, a gente já sabe que o meião listrado maravilhoso está de volta e que o lançamento é no dia 3 de agosto. Uma última informação, tweet do Atenção Vascaínos sobre o amistoso contra o Volta Redonda, que seria disputado neste fim de semana, foi desmarcado pelo Vasco. A justificativa é o estado do gramado de São Januário, que pode piorar, já que está recebendo também os treinos. Bom, vocês já deram seus palpites aí nos comentários, né, de quantos pontos o Vasco consegue fazer nas 3 primeiras rodadas. Palmeiras fora, Sport em casa e São Paulo em casa. Para mim, o Vasco faz de 6 a 7 pontos. Eu explico. Eu tô confiante em 2 vitórias do Vasco em casa. Acho uma vitória contra o Sport para dar muita confiança. Aquela vitória mais difícil, mais complicada contra o São Paulo. Vai depender, portanto, então, do que a gente consegue arrancar do Palmeiras em São Paulo. Será que a gente consegue arrancar um empate? Temos que ter cabeça nesse momento. O Palmeiras é um dos postulantes ao título, um time que tem uma capacidade de investimento muito forte, então é o favorito para o jogo. Será que o Vasco consegue arrancar um empate? Só queria dizer publicamente, falando sério, que eu amo Juninho Pernambucano. Muito obrigado por tudo, você é um grande ídolo. Inesquecível, ídolo eterno, o nosso rei. Um vascaíno de 10 anos tem um sonho e você pode ajudar. Gui Lima CRVG quer alcançar 1000 inscritos no YouTube para falar para cada vez mais vascaínos. Então, galera, vou deixar o card aqui, só você clicar e dá para você inscrever no canal do Gui Lima. Tamo junto nessa? Conto com vocês. Participação do José Leno. Bom, se o Raul quer deixa ele sair. Vai fazer falta, mas fazer o quê? E aí um salve para todos os vascaínos do Goiás. Participação do Jaires Costa. Valeu, Ramon. Não nos interessa refúgio de ninguém. Isso é valorizar o nosso dinheiro. E o comentário do Vaz Fogo 1000. Os reforços terão que ser muito providenciais para serem titulares e não assumirmos mais dívidas. Chega de xepa de outros clubes. Para informações sobre o presidente Campelo falando da situação do jogador Raul e também um reforço monitorado pelo Vasco que pertence ao Chelsea, vou deixar o card aparecendo no canto superior da sua tela. É só clicar e assistir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Eu te vejo nessa quinta-feira para mais informações. Até lá!